Queridos irmãos, queridas irmãs, neste dia 2 de fevereiro, a igreja celebra a festa da apresentação do menino Jesus no templo. Trata-se de uma comemoração que faz memória de uma passagem do Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, que narra como Maria, a mãe de Jesus, e seu pai adotivo José o levaram até o templo para cumprir uma prescrição da lei de Moisés, como podemos encontrar no capítulo 12 do livro do Levítico. Trata-se de uma festa que também é lembrada por uma particularidade do seu rito, que é a procissão com as velas. Tal procissão que é uma prática antiquíssima, já com relatos no século IV, na primeira metade do século IV, em Jerusalém. E a procissão de velas, por sua vez, se inspira nas palavras de Simeão, dirigidas a Maria e a José, como escutamos, aliás, no Evangelho proclamado hoje na missa, no capítulo 2 de São Lucas. Simeão, que esperava a manifestação do Messias prometido, como o Espírito Santo lhe havia revelado, ao ver o menino Jesus, afirma que ele era a luz que traria a salvação para as nações. E, portanto, como luz das nações, lumen gentium se diz em latim, a procissão com as velas quer nos lembrar justamente dessa missão de Jesus em meio de nós, que é ser luz e fazer com que, iluminados, possamos reconhecer sempre mais a nossa dignidade e aquilo que Deus quer de nós, ou seja, que sejamos verdadeiramente seus filhos. É interessante também notar, queridos irmãos, queridas irmãs, como as leituras de hoje nos colocam diante de uma aparente contradição. A primeira leitura, que é um trecho da profecia de Malaquias, esse profeta do Antigo Testamento, uma profecia do capítulo 3, que falava justamente dessa expectativa de que o próprio Senhor se manifestasse no templo para que pudesse purificá-lo e fazer com que o culto que era realizado no templo fosse realmente um culto digno daquilo que Deus merecia. Diz o texto: assim diz o Senhor, eis que envio o meu anjo, ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? Quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? São palavras que evocam essa onipotência de Deus, diante de Deus que se manifesta, e essa era a expectativa, a manifestação de Deus no templo. Quem poderia resistir? Imagina-se, esse ser todo-poderoso, diante do qual todas as criaturas devem prostrar-se. E, quase que em contradição aparente com essa profecia, o que vemos no Evangelho não é a manifestação de um ser todo cheio de poder, mas o que vemos é a apresentação de um menino frágil, de um bebê. E o que podemos aprender com isso e por que essa aparente contradição? Na realidade, o que Deus está nos ensinando com isso é que o verdadeiro poder, aquela manifestação poderosa anunciada por Malaquias, realmente se cumpre na fragilidade do menino Jesus. Pois o verdadeiro poder não está na manifestação que faz tremer, na manifestação que deixa que todos os demais se sintam como que oprimidos, mas ao contrário, a verdadeira manifestação do poder está na humildade, porque somente aquele que realmente é grande, somente aquele que é realmente poderoso e sabe que é poderoso pode se fazer pequeno, pode se fazer servo. E desse modo, Deus também nos ensina qual deve ser o nosso caminho, como devemos viver a nossa vida, porque às vezes, por não dizer sempre, a tentação que eu e você temos é a de sermos sempre aqueles que se impõem,
de sermos aqueles diante de quem os demais se curvam. Queremos ser sempre o centro das atenções, queremos que as pessoas nos sirvam. E o que Deus nos ensina é que a verdadeira felicidade, que a experiência de realização pessoal, de êxito pessoal, não está em nada disso, mas ao contrário, está em fazer-se servo, está em realmente colocar-se ao serviço dos demais, não para humilhar-se, mas sim por humildade que está ligada ao amor. Eu sirvo porque amo. E é bonito também notar, queridos irmãos, queridas irmãs, como essa manifestação da humildade de Deus também se estendia àqueles que tiveram a missão aqui na terra de cuidar dele quando se fez homem, de Maria e de José. Eles, quando foram cumprindo a lei de Moisés, ofereceram um sacrifício, não tinham dinheiro para oferecer um cabrito como estava determinado pela lei. E, portanto, ofereciam apenas 2 pombinhas, que era o sacrifício dos pobres. E aqui também, que reflitamos, se fosse eu Deus, eu nasceria numa família pobre? Se fosse eu Deus que pudesse escolher como ia ser o meu nascimento, em que família que eu iria nascer, será que eu não teria escolhido uma família super rica, super poderosa? Deus o que faz é como que inverter as nossas expectativas. Sim, ele quis escolher a família ideal, mas a família ideal não é aquela cheia de poder. Não é aquela que é reconhecida pelos demais homens, cheia de fama, porque tem dinheiro, porque tem muitas pessoas que obedecem. Não. A família ideal é aquela onde há um verdadeiro amor. A família ideal é aquela onde há verdadeira virtude. Isso nos ensina tanto, a mim e a você, queridos irmãos, queridas irmãs, de quais devem ser as nossas prioridades, de qual deve ser o verdadeiro tesouro, o verdadeiro poder que nós almejamos na nossa vida. E que possa Jesus, a luz das nações, iluminar a minha e a sua vida, iluminar as nossas famílias, e que nós, como Simeão, aquele velho que escutamos no Evangelho, que a vida inteira ansiou encontrar-se com o Senhor, e ao encontrar-se com Ele, elevou um cântico de ação de graças a Deus, dizendo: Senhor, podes agora deixar vosso servo ir-se em paz, porque meus olhos viram a vossa salvação. Eu e você, queridos irmãos, queridas irmãs, também vimos o Salvador. Também nos encontramos com Ele a cada dia, na oração, na celebração da missa e também nos nossos irmãos mais pobres, com quem Jesus quis se identificar. Eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, como o próprio Jesus nos ensinou no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Assim sendo, que possamos encontrar-nos com Ele, que possamos ver a salvação que se manifesta diante dos nossos olhos e que aprendamos o verdadeiro significado da humildade, que não é rebaixar-se para se humilhar por desprezo a si mesmo, mas não, é fazer-se servo, é fazer-se alguém que ajuda o irmão por amor a se levantar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e que a bênção de Deus desça sobre cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.